dados do CDC norte-americano sobre a taxa de vacinação dá para ajudar a gente até a interpretar o que está acontecendo também no Brasil. Então, lá nos Estados Unidos, não muito diferente do que a gente vê no Brasil, está tendo uma baixa taxa de dose de reforço. O CDC divulgou dados agora de novembro falando que só 14% da população tomou a dose de reforço da vacina, a última vacina atualizada, que é muito baixo, muito baixo. A gente acompanha desde o início da pandemia, são as menores taxas. Claro que tem vários fatores, né? O fator que a Covid está mais tranquila, né? Acabou a pandemia, você está vendo menos gente internando, e isso fez com que as pessoas tomassem menos vacina. Mas quando eles colocam a lupa sobre esses números, o que a gente percebe? A população idosa, que é a que mais sofre, está com aceitação melhor, mais de 30% da população acima de 65 anos de idade, foi o que eles fizeram esse corte, né? Já está vacinado. Então, é uma taxa muito maior, quase o dobro, né? Outro aspecto é quando ele olha grupos que menos tomaram vacinas. Tem muita relação com o grau de escolaridade, né? Pra vocês terem ideia, né? O grau de escolaridade, a condição social, eles andam meio juntos, né? Então, a gente percebe que a população hispânica nos Estados Unidos, a população negra dos Estados Unidos tem taxa de vacinação muito menor do que a população branca. Então, esse fator também assustou eles, né? Porque precisa de uma ação em orientação. Muito provavelmente as fake news, as mentiras, elas foram mais acreditadas por essa população, onde a taxa, né, falei que é 14 geral, está menos, próximo ali aos 6, 7%, tanto a população afro-americana como a população hispânica também, né. Outro corte que eu achei que eles fizeram bem interessante foi analisar pessoas que têm plano de saúde e as que não têm plano de saúde. A vacina tem sido dada gratuita nos Estados Unidos, mas eles perceberam também uma discrepância muito grande. Quase a incidência, a porcentagem, o dobro de pessoas com plano de saúde, elas vacinam muito mais do que pessoas que não têm o plano de saúde, que também isso tem um corte social. Então perceba que ainda está muito baixo, mesmo quem olhando todos esses fatores, né, mas a informação é o fator limitante que faz muita gente não tomar vacina, acreditar em fake news, acreditar em mentira, né? E além disso, né, a gente tem que reforçar, porque muitas vezes são esses grupos, e tem trabalho nos Estados Unidos mostrando isso, foram grupos que mais morreram e mais sofreram nesse período da pandemia. Então, a condição socioeconômica faz a pessoa tomar menos vacina, e a condição socioeconômica faz a pessoa ter complicações e gravidades muito maiores da Covid também. Então, a gente tem, os Estados Unidos, o CDC está debatendo isso, como atuar nesses grupos sociais para que aumente essa taxa de vacinação. Tem que pensar nos Estados Unidos como um todo, né? Claro, 14% é muito pouco, né? São dados até parecidos com o Brasil. O Brasil, o último dado que o Ministério lançou foi 16% da população estava com dose de reforço, então a gente vai precisar lutar aqui também para fazer isso. Aqui a gente não tem esses cortes sociais, ia ser bem interessante para a gente entender quem não está tomando a vacina e quem está tomando. Lá, por exemplo, é interessante a população mais idosa, né, que sofre mais, né, que tem mais risco de ter forma grave, a aceitação dela está muito maior do que a população em geral, quase 30%, mais de 30%, enquanto a outra, no geral, está 14%. Tá bom? Espero ter ajudado.